Olá, pessoal, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Então, nós vamos tratar agora de um tema que vem crescendo muito na nossa sociedade. Mas antes da gente estar falando exclusivamente sobre esse tema, eu quero estar me apresentando para vocês. Bom, meu nome é Leandro Pagani, sou professor, coordenador de pessoas numa empresa na cidade de Maringá. E atuo falando sobre comunicação não violenta, sobre gestão de pessoas há alguns anos. E observo que os assuntos sobre pessoas, ele vem tomando cada dia mais espaço dentro das salas de aula e automaticamente dentro das empresas. Então, quando eu recebi o convite para estar aqui nesse momento debatendo um assunto tão importante, não tive como dizer não, não tive como pensar, não tive como não aceitar, porque eu sei que a comunicação é algo de extrema importância para as organizações, para ela crescer ou para ela não crescer. E este crescimento, esse modelo de padrão que a empresa tem que adotar, ele vem sendo cada vez mais colocado à posta, ainda mais em momentos onde nós vivemos que o estresse das pessoas, a falta de empatia, a cobrança de uma maneira exagerada por resultado, ela vem crescendo cada vez maior. Então, saber se comunicar e melhor, saber se comunicar de maneira correta é o grande diferencial para toda empresa e toda organização. Então, como eu me disse, eu sou Leandro Pagani, eu sou formado na área de ciências contábeis e durante esses últimos, eu me formei no ano de 2008, né? Então, nesses últimos anos, após a minha formação, eu me especializei muito na área de gestão de pessoas. Trabalho muito alguns temas que eu acredito serem de grande valia para a questão de pessoas, né? Então, eu me aprofundei em um tema chamado Enneagrama, que são os padrões de personalidade, onde, quando a gente tem a oportunidade de conhecer uma pessoa, né, de saber quem ela é, saber como ela age, como ela pensa, a gente consegue ter uma qualidade de comunicação muito maior. E outro curso que eu sou apaixonado, que eu tive a oportunidade de estar vivenciando, é o curso do Dale Carnegie. Que Dale Carnegie foi uma pessoa que viveu há muito tempo atrás e ele trabalhava princípios de comunicação e princípios de liderança, dois temas hoje muito em alta. Então, eu aprendi muito, desenvolvi muito, tenho muito a aprender, e nesse momento que nós vamos estar passando aqui, eu espero estar podendo estar acrescentando algo de diferente e algo a mais para a carreira de vocês. Tenho certeza que a empresa na qual você trabalha é uma empresa que valoriza pessoas e para que você consiga se desempenhar e que você consiga crescer, você precisa melhorar a sua capacidade de entrega. Bom, para a gente começar a falar um pouquinho, eu vou fazer uma breve história para que a gente entre diretamente no nosso tema. Muitas vezes a gente chega em organizações e as empresas dizem que o maior desafio que ela tem não está na sua capacidade de realizar tarefas. Então, assim, dando um exemplo, vamos pensar que nós temos uma pessoa que trabalha numa área administrativa. As pessoas que estão dentro dessa área, elas têm a capacidade de fazer o trabalho. Então, tudo que é pedido, tudo que é cobrado, tudo que se pede para entregar, as pessoas conseguem. E aí que entra um ponto muito importante. Quando você pergunta para a empresa qual é o maior desafio que ela tem, sem sombra de dúvida, as maiores respostas que nós encontramos diante dessa pergunta é a capacidade que as pessoas têm de se envolver
com o trabalho. E o que que é se envolver com o trabalho? É criar motivação, é trabalho em equipe, é respeitar as regras da empresa, é respeitar os, as opiniões, os colegas que trabalham junto com a gente. Então, mediante essa história, eu tenho certeza que todas as pessoas que passaram daqueles 90 dias que nós denominamos de 90 dias de experiência, essas pessoas, elas de alguma maneira, elas sabem executar o trabalho, elas sabem fazer. Talvez umas de uma maneira muito melhor, outras de uma maneira mais simples, mas a gente sabe fazer. O que acontece muitas vezes é que a pessoa sabe fazer, mas ela não sabe se comportar de uma maneira adequada. Então, quando a gente faz toda essa linha de raciocínio, toda essa linha de pensamento, a gente vai chegando em alguns agentes que influenciam de forma positiva e alguns agentes que influenciam de forma negativa as pessoas. É muito simples a gente olhar para uma pessoa e fazer um julgamento sobre o que ela faz de bem e o que ela faz de mal. Isso é muito simples, né? Agora, qual é a capacidade que eu tenho, né, de desenvolver habilidades nessa pessoa? Bom, o nosso tema de hoje, ele vai de encontro com todas essas demandas, com todas essas dificuldades que nós estamos falando. Primeira coisa, pessoal, não existe pessoa perfeita. Não existe. Se você acha que seu trabalho é perfeito, se você acha que a sua maneira de conduzir é a correta, já quero informar para você que você está errado. Tá? Então, esse curso é para você. Segundo, não existe empresa perfeita. Toda empresa vai ter alguma dificuldade, toda empresa vai ter algum problema e sempre vai acontecer algo que talvez nós não estamos de acordo. Sempre. O que os grandes especialistas diz? Que se o que você faz no seu dia a dia, de 100% das coisas que você faz, 70% são coisas que te geram prazer, pessoal, vocês estão no local certo. É difícil o dia a dia, é difícil pessoas, é difícil organização. Trabalhar é difícil. Sucesso é difícil. Sabedoria é difícil. Se alguém disser para vocês que isso é fácil, vocês podem ter certeza que essa colocação ela está errada. Então é difícil, né? Então a gente vai trabalhar dentro dessa linha de raciocínio. Pensem sempre no todo, no macro, né? Na empresa como um todo, nas pessoas, nas dificuldades, no dia a dia. Porque se desenvolver e desenvolver uma empresa é dia a dia. Então, seja muito bem-vindo ao meu treinamento, que você possa realmente se desenvolver e tudo aquilo que você busca para a sua vida, que você talvez de alguma maneira consiga encontrar aqui. Porque o nosso tema é comunicação não violenta. E esse é um tema que pode ajudar você dentro da sua empresa ou na sua vida, nas suas relações pessoais, no seu casamento, no seu namoro, nas suas amizades e principalmente, que é o nosso ponto, na sua empresa, com seus colegas de trabalho, nas suas cobranças diárias, nas suas entregas de resultado. Então, nosso tema é comunicação não violenta. Seja muito bem-vindo ao nosso treinamento. Vamos lá, pessoal, vamos entender um pouquinho, vamos aprofundar, vamos tirar um pouquinho de dúvida. Eu quero que realmente a gente chegue numa linha de raciocínio onde a gente consiga juntos se tornar muito maior e muito mais forte. Beleza? Então vamos lá. A gente fala sobre comunicação não violenta. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para vocês e gostaria que vocês pensassem um pouquinho. Quando falamos em comunicação não violenta, o que esse tema te chama atenção? Né?
qual é o motivo que faz você ser atraído por esse tema? Eu coloquei 3 pontos aqui, mas talvez não seja exatamente o que te atraia. Mas a gente pode pensar muito focado nesses pontos, que são os principais erros, né, que uma comunicação não violenta ou violenta tem, os principais acertos e qual é o papel da liderança nesse meio. Pautado nisso, vocês têm um momento agora muito importante que eu gostaria que vocês refletissem. O que é a comunicação não violenta e por que ela te chama atenção? Vamos fazer um pensamento? Vamos primeiro, antes da gente aprofundar, antes da gente ir para qualquer conhecimento teórico, antes da gente falar o que é dentro de uma regra, pensa para você, o que te chama atenção? São os erros? São as pessoas? São os desafios? São as cobranças? São os acertos? Né? São o papel do líder dentro dessa engenharia? Qual é a porcentagem, o desejo e o que mais te chama atenção mediante esse conteúdo? Para alguns, sem sombra de dúvida, vai ser o erro, porque a gente consegue observar muito forte dentro do próximo o erro na comunicação não violenta ou violenta, né? Para alguns, o que chama atenção é o acerto, e para outros, é o papel da liderança. Aqui eu vou usar um simples exemplo para a gente pensar. Segundo os grandes especialistas, eles dizem que quando você convive com uma pessoa que tem muita assertividade, que é uma pessoa realmente eficaz na comunicação não violenta, é, e você tem, por exemplo, essa pessoa como um colega seu de trabalho, uma pessoa que senta ali do seu lado, que faz o trabalho junto com você, essa pessoa é um agente que te motiva. E, por exemplo, vamos supor que essa pessoa não seja uma pessoa de liderança, que tem um cargo de poder dentro da empresa, mas é uma pessoa que as pessoas gostam por conta dessa comunicação não violenta. Caso um dia essa pessoa se desligue dessa empresa, vá embora, vá trabalhar em outro lugar, né? Parece alguma oportunidade bacana, a chance do sentimento da empresa pensar que a empresa agora vai passar por uma grande dificuldade, porque um grande talento se desligou, é muito grande, pois o que faz diferença dentro da relação do dia a dia não necessariamente é o trabalho, mas é a capacidade de interagir no meio que nós estamos. Então, quando nós a gente convive, desculpa, com uma pessoa que tem muitos acertos, ela se torna uma referência. Da mesma forma, quando existe muito erro dentro de uma pessoa, a gente gostaria que essa pessoa não fizesse mais parte do nosso ambiente de trabalho, né? A gente pensa que essa pessoa é uma pessoa que traz uma carga muito negativa e que pode ser que até atrapalhe o nosso trabalho. Pessoal, e quando a liderança ela acerta muito e quando a liderança ela erra muito? Como que é conduzida a equipe? Como é o papel da equipe nesse meio? Gostaria que vocês pensassem, que vocês refletissem. Mas eu já adianto para vocês, líder com pouca capacidade de comunicação tem uma equipe no mesmo padrão. As pessoas não se falam, as pessoas não se comunicam. E quando se comunica, é de maneira agressiva, de maneira a ofender muitas vezes o outro. E o que é ofensa, né? O que é isso? Às vezes a brincadeira é para você, mas ela não é para o outro. E quando o líder é um líder que comete muito acerto,
ele motiva a equipe, ele leva a equipe junto com ele consegue trabalhar as dificuldades e fazer com que as dificuldades sirvam de aprendizado, não de lição, beleza? Então, são características, são temas que podem chamar a nossa atenção. Talvez esse tema chame a sua atenção por outros motivos, mas esses são os principais que as nossas referências bibliográficas diz que são utilizados como referência, beleza? É, Então, de uma maneira simples, vamos falar o que é comunicação não violenta? E aí, pessoal, a partir de agora, para nós tratarmos sobre comunicação não violenta, que é o tema do nosso treinamento, nós vamos estar utilizando a sigla oficial, que é CNV, Comunicação Não Violenta. Então, para você, o que é comunicação não violenta? A CNV, para que ela serve? Né? Por que ela nasceu? Então vamos entender isso de uma maneira talvez simples e objetiva, mas que faça ganhar sentido para a gente? Então vamos lá. Bom, comunicação não violenta, CNV, foi desenvolvido pelo psicólogo Marshall Rosenberg como uma nova possibilidade de dialogar e transmitir informações. Então, né, a psicologia, como sempre, estudando os comportamentos humanos, um psicólogo decidiu talvez mudar a forma de dialogar e transmitir informações, pensamentos e sentimentos nas relações interpessoais, de maneira clara, objetiva e sempre levando em consideração a empatia. A empatia hoje é um tema muito discutido, mas pouco vivido. Bom, dentro das minhas redes sociais, eu costumo trabalhar alguns temas onde envolve esse tipo de contexto. Vou contextualizar uma breve história que a gente costuma ver nas nossas redes sociais, talvez você já tenha visto na sua. Uma vez, uma pessoa foi inaugurar uma lanchonete, uma hamburgueria, e ele postou uma foto na rede social dele, dizendo, né, que dia que ia ser, onde que ia ser e como ia ser. E ninguém, nenhum amigo dele curtiu, nenhum amigo dele comentou, e ele não teve essa adesão. E no dia da inauguração, foram pessoas no estabelecimento dele, mas nenhuma pessoa ele julgava ser amigo dele. E depois eu acho que esse sentimento ficou algo muito forte dentro dele e ele postou isso nas redes sociais dizendo que ele não tinha amigo e que os amigos dele não se importavam para a grande importância da vida dele. E onde que entra o nosso tema com esse acontecimento? Quando é que ele fala assim, né, essa última frase dessa definição, sempre levando em consideração a empatia. Então, empatia é a capacidade que nós temos de se colocar no lugar do outro. Só que nós exigimos a empatia muito dos outros para se colocar no nosso lugar. Mas você tem conseguido se colocar no lugar do outro? E, por exemplo, quando um amigo seu lança uma oportunidade numa rede social, qual é o tipo de apoio que você dá para ele? Ignorando ou que seja dar uma curtida, um comentário, compartilhar? Bom, isso é uma questão muito simples, né? Mas quando a gente entra nessa contextualização, a gente consegue abrir e pensar em várias outras situações, porque a gente exige empatia com a gente. O dia que você está mal e alguém faz algum tipo de comentário ou algum tipo de briga, você vai se sentir mal, né? Você não vai se sentir bem. E aí você pensa, né? As pessoas não têm empatia. Mas e quando o sentido é o contrário? Você tem praticado empatia no seu dia a dia? Bom, nosso psicólogo que criou essa ferramenta, ele observou que em muitas relações isso não existe, né? Nós temos a cobrança, mas nós não temos a efetividade.
E o convite que ele fez é justamente esse: é levar em consideração a empatia dentro dos diálogos, né? Na forma de transmitir informação, pensamento e sentimento em todos os tipos de relações, não só nas relações profissionais. Quando nós aprendemos isso em todas as relações, se torna um piloto automático, se comunicar e se relacionar. Então são pequenos exemplos que faz a gente pensar e que traz algum tipo de sabedoria para a gente. Tranquilo? Então é uma definição simples e que a gente começa a trabalhar nesse assunto. Bom, só para deixar mais claro, essa nossa primeira aula é para a gente entender um pouquinho sobre o tema, para que ele veio, para que ele existe e qual o objetivo dele e onde ele quer chegar. Beleza? Então nós estamos entendendo agora a sua definição, tá? Espero que esteja claro para você. Tranquilo? Então vamos adiante. Leituras indicadas, né? Então, existe um autor que eu gosto muito, que eu já comentei com vocês, que eu gostaria de fazer a indicação de duas leituras dele. Bom, vou trazer aqui para vocês e espero que vocês conheçam, né, esses livros e que vocês busquem talvez essas ferramentas. E no nosso treinamento nós vamos trabalhar algumas abordagens sobre esses temas. Então, o primeiro livro, ele se chama, que eu acho que é o livro mais importante para o nosso treinamento, né, que é do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Então, é um livro, um dos livros mais vendidos aí. Existe um instituto Dale Carnegie, né? O Dale Carnegie foi uma pessoa que ele estudou durante anos da vida dele o comportamento humano e a capacidade de liderar, a capacidade de se comunicar e de influenciar pessoas. Então, como fazer amigos e influenciar pessoas? Bom, acredito que qualquer biblioteca que vocês forem, qualquer sebo que vocês forem, né? Essas lojas que vendem, né? Livros já usado, vocês conseguem encontrar esse livro. É um livro muito fácil de ser encontrado e com um preço razoavelmente acessível, beleza? Então é um livro muito bom. Nós vamos, em alguns momentos, trabalhar os conteúdos que tem nele dentro do nosso treinamento. E um outro livro também do mesmo autor, que é muito importante também para o nosso tema, seria esse livro aqui, e é Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Também é um livro muito simples de se encontrar, que você encontra em qualquer biblioteca, qualquer livraria, né? Caso você queira comprar também nessas lojas que tem é, livros que foram utilizados já por alguma pessoa, vocês conseguem encontrar esse livro. E eu tenho certeza que esse livro, esses dois livros, vão transmitir para vocês um conhecimento muito importante sobre a parte de comunicação e a comunicação entre pessoas, né? Qual é o grande poder, qual é o grande ponto falho. Pessoal, espero que vocês estejam gostando do nosso bate-papo, espero que eles estejam surgindo sentido para vocês, e é nessa linha de conteúdo que nós vamos estar trabalhando. A comunicação não assertiva. Ela veio para ficar e ela vai a cada dia mais fazer parte do nosso dia a dia. Então, a nossa primeira aula ela tinha como objetivo a gente trazer um pouco da nossa temática, a gente entender um pouquinho do que é essa CNV, né? A gente gostaria de entender um pouquinho mais, fazer alguns pequenos insights para que a gente pense e que de agora em diante a gente consiga trabalhar de maneira mais aprofundada. Então, vamos junto, tá? Nesse período aí que nós vamos estar trabalhando, conto com a dedicação de vocês e lembre-se, o que faz a diferença não é saber fazer, mas é saber se relacionar. Pessoal, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.